Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, real e descomplicada. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Joana, que é responsável pelo projeto Comida da Mãe Joana, que é um projeto dedicado à alimentação prática, equilibrada e pensada para o dia-a-dia das famílias. Criado pela Joana, este espaço nasce da vontade de simplificar a cozinha e ajudar outras pessoas a prepararem refeições saudáveis, saborosas e acessíveis mesmo com rotinas exigentes. Com um foco especial na alimentação caseira, na gestão do tempo e na redução do desperdício, a comida da Mãe Joana inspira uma relação mais leve e prática com a cozinha. Bem-vinda, Joana. Obrigada, Maria, pelo Obrigada por convite. estares aqui. É um prazer vir aqui ao podcast falar sobre tudo isso que tu começaste aí na introdução sobre o projeto Comida da Mãe Joana, que é mesmo isso, é com o pouco tempo que nós temos durante a semana, conseguimos sim comer bem e com alimentos naturais, com alimentos normais, com alimentos comuns do dia-a-dia, conseguimos sim comer bem. Olha, e como é que surgiu o projeto? Olha, o projeto surgiu da minha necessidade, como chefe de cozinha, poucas horas em casa, e eu passava essas poucas horas em casa Na cozinha? a cozinhar. Ok. A cozinhar, porque a Mafalda era pequenina, ela agora já tem 12 anos, mas isto começou lá atrás, quando ela começou a comer a nossa comida, sabes, aquela fase da introdução alimentar, em que nós fazemos as papinhas, as coisinhas todas muito direitinhas e depois começam a comer a nossa comida. E aí foi o problema, que a nossa comida não era tão saudável, tão natural, não era o que eu queria oferecer à Mafalda. Então começou por aí, vamos tentar começar a comer melhor também. E depois dei por mim todas as brincadeiras com a Mafalda eram na cozinha, porque eu tinha que cozinhar, tinha que ir novamente para o trabalho, fazia horário repartido, portanto, o pouco tempo estava sempre a cozinhar. E comecei a pensar, não, isto não pode ser, eu quero ir brincar, quero ir ao parque, quero fazer outras coisas, que não. Já passo 12 horas na cozinha, no trabalho, venho para casa, ainda passo o tempo todo, em vez de estar com a família, estar em casa a cozinhar. Então foi daí da minha procura do que é que funciona, como é que as outras pessoas fazem, porque eu não estou a conseguir lidar com o planeamento de refeições, então vou a tentar, e tentei tudo, e tentei perceber como é que iria adaptar, e passei do comer todos os dias arroz, brócolis e frango para não dá, isto vai ter que ser de outra forma, então foi daí eu tentar encaixar na minha rotina, e depois percebi que se calhar não era só eu que não conseguia gerir. E que há várias pessoas com a mesma dor que tu. Exatamente, com a mesma questão de querer comer bem, querer poupar tempo, poupar dinheiro, não estar sempre a comprar só porque sim, a fazer uma gestão cuidada do orçamento e também da própria alimentação, não é? Quando nós organizamos, quando pensamos antecipadamente, seja esse antecipadamente o tempo que for, mas quando pensamos antecipadamente nós conseguimos sim comer bem, porque não vamos cair no que eu digo muitas vezes do qualquer coisa, não é? Não vamos desenrascar qualquer coisa, porque nós somos muito boas a desenrascar. Sim. Ótimas. E isso funciona. Só que funciona uma vez, na vez seguinte já não estamos tão confortáveis com o desenrasque, na terceira, na quarta, na quinta, e passamos o tempo todo a desenrascar. Certo. Isso não é bom nem para a carteira, nem para na nossa parte mental, de estar sempre com aquele peso do que é que eu vou fazer para jantar. Exatamente. O que é que eu vou fazer Tirar para jantar? esta tarefa da nossa cabeça, não é? E o que é que vais preparar hoje? Conta-nos. Olha, hoje eu trouxe algumas bases dentro daquilo que eu ensino do método Cozinha Inteligente. Dentro deste método eu ensino-vos a pensar em bases multifuncionais, ou seja, a pensar em pequenas conjugações, pequenas bases que depois de feitas dão para fazer várias conjugações, sem a necessidade de fazer coisas novas. De fazer coisas novas ou então de fazer uma receita de início ao fim. Eu brinco muito que eu não ensino receitas. Claro que as receitas são maravilhosas, mas não é essa a base. A base são sempre bases multifuncionais, ou seja, coisas que tu consegues jogar umas com as outras e fazer novas receitas. E é isso que vamos fazer hoje. Eu trouxe aqui duas bases que são o beabá da organização, que é a mistura de ervas e especiarias e sal. Isto faz com que tu, além de perderes muito menos tempo, porque não vais andar à procura de 10 frasquinhos diferentes, sabes? Pega num frasquinho, tempera, pega no outro. E na correria o que é que tu fazes? Vai sal, limão com sorte e talvez ali uma pimenta, de resto não vai mais nada, não é? E mesmo assim já não está mal. Portanto, tu ao teres um frasquinho destes, que faz, claro, com que tu tenhas muito mais sabor, que tenhas muito mais nutrientes, não é? Tu tens tudo aqui, tens açafrão, tens pimentão doce, tens pimenta, tens estragão, tens orégãos, tomilho, várias coisas aqui dentro. E tens muito menos sal, porque ao temperares com isto já não vais colocar
a quantidade de sal que seria necessária. Portanto, isto vai-te fazer ganhar mais sabor E perder menos tempo. perder menos tempo. Depois tens o refogado, que o que é que tem aqui? Azeite, cebola, alho e um bocadinho de sal. Ok. Então já não vais perder tempo a chorar. Já cozinhado. Não, está cru. Ok. Ou seja, tu podes cozinhar, dependendo, só estalar um bocadinho, como nós vamos fazer para o arroz. Podemos usar também como tempero, vamos fazer isso para os legumes, ou seja, podemos acrescentar a cebola e o alho não só para refogado, Mas nós como podemos tempero, temperar sim, também os legumes e já está picado, ou seja, já não vamos chorar mais. Então tu picas em grande quantidade Exatamente. e depois congelas. E geralmente o que é que eu faço? Como eu cozinho geralmente uma vez por semana, ou seja, Que é o que não funciona cozinho, para ti, que não é o é? que funciona na Exatamente. minha dinâmica, e eu paro 2 horas ao fim de semana, ou às vezes durante a semana, depende aqui um bocadinho da minha semana também, paro 2 horas, faço o refogado inteiro. Depois, o uso para todas as refeições que faço. Sobrou, pego numa covete de gelo, coloco, congelador. Já cozinhado, Já pronto a assim, usar. pronto Certo. a usar. Eu geralmente não o cozinho, ou seja, deixo sempre assim, para que depois é só colocar onde for e ele acaba de cozinhar, ou de Certo. temperar, ou o que seja. Congelo em covetes de gelo, está pronto a usar, está sempre no meu congelador, eu não vou ter que chorar, não vou ter que picar, não vou ter que sujar a faca, ou a tábua, ou o que seja, é só usar. Esses pequenos pormenores que fazem muita diferença, acho eu. Fazem muita diferença. E depois, 3 bases Ok. simples. Arroz, legumes, que podem ser salteados, podem ser assados, podem ser, dependendo daqui do que é que nós queremos fazer, e uma fonte de proteína, o frango, pode ser grelhado, pode ser cozido, pode ser assado, depende aqui do nosso objetivo, do nosso gosto. Claro. E com estas 3 bases nós podemos fazer dezenas de pratos diferentes. Ok. Ou conjugando 2 a 2, por exemplo, ou conjugando os 3, ou acrescentando um extra, por Ok. exemplo. Dando aqui alguns exemplos, que depende muito, obviamente, do gosto da família, depende da própria dieta, se está a fazer algum regime ou não, alguma restrição ou Certo. não. Pode fazer várias conjugações. Imaginam estes 3 dariam para fazer um arroz salteado, por exemplo, um bocadinho de molho de soja e ficaria aqui um arroz, tendo estes 3 bases prontas, por exemplo. Faríamos um arroz, tipo um arroz frito, um arroz salteado, Ok. um arroz assim, com molho de soja, que ficaria saboroso. Depois poderíamos também fazer uns bolinhos de arroz. Imagina, tens o arroz feito e fazes uns bolinhos de arroz com frango desfiado, Ok. umas bolinhas, forno, por exemplo, ou até na Isso é uma frigideira. ótima ideia para sobras de arroz. Para sobras de arroz é ótimo. As minhas alunas fazem isso. Tenho uma aluna que faz arroz de propósito, não para sobrar, mas arroz de propósito para fazer bolinhos de arroz que ficam ótimos. Depois podes fazer, imagina, tens o frango desfiado, tens os legumes. Se tiveres um wrap, podes fazer Certo. wraps com aqueles 2 prontos. Ou seja, podes fazer variadíssimos, empadão de arroz. Metes o arroz Também por baixo, estava a lembrar. legumes, frango desfiado. O frango está feito, podemos juntar feijão, ou seja, até vai aumentar a dose, vamos poupar dinheiro também, porque Exatamente, rentabiliza exatamente. mais, não é? Ou então até mesmo nos próprios legumes, não é? E acrescentamos a proteína vegetal, por exemplo, também Sim, pode ser uma ideia, podes não é? sempre conjugar com estas 3 bases, que são como se fossem os pilares aqui desta emenda que nós estamos a fazer para esta semana. Seriam 3 bases pilares e tu acrescentarias um ou outro ingrediente que faria uma refeição diferente. Certo. Eu brinco muito com o exemplo, imagina, do bacalhau. Nós temos 1001 receitas de bacalhau, não é? Em Portugal temos 1001 receitas e muitas delas são com batata. E, no entanto, tu olhas para todas as receitas e são todas diferentes. Tu não dizes que estás a comer o mesmo. Porque muitas vezes é neste erro que nós caímos de tentar organizar a nossa semana e parece que estamos sempre a comer o mesmo. Sim. Porque usamos poucos ingredientes e fizemos muita quantidade daqueles ingredientes, mas depois não fizemos Depois variação não nenhuma. sabemos o que é que conseguimos fazer. Não fizemos variação nenhuma. Então vamos começar? Vamos. Bora lá, o que é que precisas que eu vá fazendo? Olha, vou só ligar aqui. O que é que nós vamos começar por fazer? Destas 3 coisas, o que é que demora mais? Talvez o arroz. Certo. A carne também vai ser mais ou menos ela por ela, mas vamos começar pelo arroz para o fazer. Portanto, aquecer sempre as panelas. Eu recomendo sempre que se aqueça a panela, porque é diferente de um alimento cair numa panela fria ou cair numa panela quente. Ele numa panela quente já não vai libertar água. Ok. Ok? Faz diferença. Eu brinco que Então aquecer sempre. sempre aquecer, sem nada, porque Sim. se nós estarmos a aquecer, por exemplo, com a cebola, o que é que ela vai fazer? Vai começar a largar a água toda.
e a água vai junto o sabor também, vai junto tudo o resto, não é? E fica aqui uma piscina. Aquecer Começa a saltar sempre tudo. os tachos e as frigideiras. Não se Sempre, sempre. Eu brinco com as minhas alunas que é, está quente? Não, deixa mais um bocadinho. Ainda podes deixar mais um bocadinho. Ainda não está suficiente. Porque nós temos sempre muita pressa. Faz Sim, parte, sim. certo? Faz parte. O que é que nós podemos fazer? Pôr isto mais alto. Não precisamos de Certo. estar já a colocar tudo sem dar tempo às coisas. Que é exatamente aquilo que eu não estava a fazer. Ok. Ok, já pus mais alto. Pronto, deixar estalar aqui um bocadinho a cebola e não, ela não faz mal deixar, não é deixar queimar, é deixar só ela libertar aqui um bocadinho dos sabores, obviamente deixar soltar o sabor e dar aqui um bocadinho de cor também à cebola. E depois então sim colocamos o arroz. Não precisamos estar sempre a mexer, nós às vezes estamos sempre a mexer, então os próprios alimentos ficam frios, porque nem têm tempo de contacto, certo. não é? Porque estamos sempre ali no... Olha que isso é muito ok. alto. É, É só porque tenho medo que comece a... vamos pôr mais baixinho. Sim. Agora, arroz. E aqui há uma parte importante, que é deixar, nós em cozinha chamamos vitrificar. Que é o quê? O arroz ficar com a aparência de vidro, vem dessa questão do vitrificar. Que é o quê? Que é o grão ficar quente por todo. Ou seja, à sua volta ficar quente. Vai fazer com que ele ganhe quase uma capa protetora e não larga goma, e não fique empapado, e não fique etc. Por exemplo, Joana, tu congelas arroz? Eu congelo tudo. Ok. Não é porque eu também congelo arroz, porque normalmente até faço arroz sempre a contar com Deixa-me mais... só buscar aqui a água. com mais refeições, ou seja, sempre que eu... Pronto, eu na verdade não faço como tu, mas isto cada um adapta à sua rotina, não é? Ou seja, eu não Exatamente. tiro o tempo do fim de semana para fazer, o que é que eu faço? Sempre que vou para a cozinha, cozinho a maior quantidade. Perfeito. Pronto. Ou imagina, eu como ao fim de semana, normalmente cozinhamos para o fim de semana, acabo por fazer a maior quantidade para saber logo que me dá para segunda, terça, quarta, pronto. Mas o que eu acabo por fazer é, imagina que vou fazer um acompanhamento, uma massa ou um arroz, eu garanto que faço em maior quantidade porque eu sei que me vai acompanhar alguma coisa, nem que seja à sexta-feira com os ovos mexidos. Exato. Mas isso é uma técnica ótima e eu digo isso sempre que nós começamos. Dependendo do nível da pessoa, se a pessoa já está habituada a organizar refeições, é diferente da pessoa que nunca certo. organizou nada, É nunca como uma pensou. escada, não é? E as pessoas Exatamente. têm que pensar nisso. Tem que pensar no seu nível, onde é que eu estou? Nunca organizei, eu já organizei. Se eu já organizei, vai ser, algumas coisas vão ser mais óbvias, Claro. mais simples, mais práticas, porque a pessoa já tem mais experiência. Quem nunca fez tem que pensar no básico, no simples, no que é que funciona na minha Sim, rotina sim, agora. sim. E uma das coisas é, imaginem, esta panela, eu estou a fazer uma chávena de arroz e eu podia fazer 3. A energia do fogão era a mesma, a minha energia e o tempo era exatamente o mesmo, só que em vez de dar para uma refeição, ia dar para 3. Exatamente. Claro que o que é que nós temos que ter alguns cuidados, porque há muitos mitos associados à alimentação, tu deves também sofrer com alguns. A nível de tempo que as coisas duram no frigorífico, em termos de do aquecer, comida aquecida, não é boa, são tudo mitos. É só porque as pessoas não sabem fazer de forma certa. Eu costumo brincar que senão ninguém comia nos restaurantes. Portanto... Olha só uma coisa, já não está quente. Sim, eu sei Ok. que foi, Estávamos estava-te a aqui deixar Desculpa. a conversar. Preciso só de sal. Sal. Grosso, por favor. Aqui, depois de... Isso. Depois de vitrificar o arroz, o que é que nós fazemos? Temperamos. Podemos usar o mix, só que o mix, como tem açafrão, vai ficar amarelo. O arroz, eu não quero que fique, portanto vou só colocar sal grosso. Temperamos assim e agora a hora de colocar a água. Mais ou menos uma chávena e meia, uma quantidade, eu usei uma quantidade de arroz e vou usar o mesmo mais meia de água. É? Não é vezes 2? Pode ser vezes 2, mas ele vai ficar demasiado cozido. E o que é que vai acontecer quando fores aquecer? Vai ficar... sabes? Ok. Podem acrescentar mais água, é tudo uma questão de gosto. É como a massa. Há pessoas que adoram massa al dente e há pessoas que não suportam aquela dureza. Portanto, o que é que eu recomendo? Sempre 1,5. Porque o que é que vai acontecer com este arroz? Tu vais fazer agora, certo? E depois vais aquecer novamente. Então, tu vais deixar cozinhar mais um bocadinho. Ok. Então, para ele não passar do ponto, para não corrermos o risco de ele ficar demasiado cozido, de ficar
empapado ou passado ou coisa assim do género, nós vamos sim colocar só uma chávena e meia. E aqui faz diferença se tu colocares o lume muito alto ou o lume mais baixo. Eu recomendo que tu coloques aí no médio para ele ir cozendo e não evaporando a água toda. Tá? Com tampa ou sem tampa? Com tampa. Com tampa, e tu podes colocar só assim um bocadinho para que ele não comece aqui a tampa a saltar, certo. saia um bocadinho de vapor, mas não saia o vapor todo, que é a água que nós precisamos para ele cozer. Certo? Arroz está. Vamos então temperar o frango. Aqui o frango vocês podem partir se quiserem. Podemos fazer mil e uma coisas com o frango. O frango é muito versátil, portanto podemos sempre fazer várias receitas e mesmo ele assim grelhado como nós vamos fazer, dá para desfiar para os wraps que estávamos a fazer, para os bolinhos de arroz, para um empadão, para um arroz frito salteado. Simplesmente servir arroz com legumes. Imagina, temos estes legumes salteados prontos, temos o arroz pronto. Se nós juntarmos um bocadinho, até um cubinho de molho de tomate, ficamos ali com arroz de legumes assim atomatado, servimos com o frango, por exemplo. Por exemplo, tu fazes frango em casa, vamos supor, tu fazes em maior quantidade a garantir que te vai permitir fazer outras refeições ou outras conjugações? Sim, sim. Ou seja, a ideia sempre é planear e não é fazer só porque nós geralmente na nossa dinâmica nós comemos aquela quantidade. Há um outro dia que a gente até come mais um bocadinho, Sim, mas está mais gostoso, está diferente. Estamos nós assim com mais fome porque comemos exatamente. Tudo. Ou seja, no dia a dia nós temos ali uma média e eu peço sempre que façam este pensar antes do quantidades mais ou menos. Geralmente, quem cozinha lá em casa já sabe que uma chávena de arroz dá para os 4, ou certo, não é? Dá assim ali uma média. Então vamos pensar, vamos fazer 3 chávenas de arroz, porque vai dar para 3 refeições. Certo. Ok, pode não dar. Pode naquele dia termos comido um bocadinho mais, mas normalmente dá aquela média. E o frango exatamente a mesma coisa. Até porque é diferente tu colocares tudo na mesa, de todas as refeições à panela para 3, ou tirares só. Por exemplo, não é? Estás a fazer aqui o exemplo dos 3. Isso até para nós, colocar, servir na cozinha e levar para a mesa, do que ter lá self-service, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tiras já as 2 doses que queres guardar e serves apenas aquela que está ali. Certo. E vai fazer diferença também. Aqui no frango, o que é que eu vou fazer? Vou apenas, aqui, como ele é bastante grosso, o que é que eu vou fazer? Vou só cortar aqui a meio. Queres que eu vá fazendo alguma coisa daquele lado ou não é preciso? Se quiseres aquecer a frigideira. A do frango é esta? Sim. Aquecer, não se esqueçam, os alimentos têm que ser postos com as frigideiras quentes. Porque vai fazer muita diferença entre um frango grelhado ou o frango estufado, cozido, sabes? Se a temperatura estiver muito baixa, sim, o que ele vai fazer é largar a água. Está bem, sim. É largar a água. Isso acontece muito nos cogumelos. Toda a gente diz, não, mas eu como os cogumelos fora e eles estão tostadinhos, castanhinhos e bons. Eu faço em casa, aquilo larga muita água, fica mais baixo. É por causa disso? Tem a ver com a temperatura. Porque tem o que é que acontece okay, quando tu colocas, quase todos os alimentos dá para perceber isso, que quando tu colocas numa panela para estufar, eles libertam imensa água. Mas se tu colocas numa frigideira quente, eles já não libertam essa água. E o que é que faz? E principalmente nas carnes, o que é que faz? Quando ele liberta a água toda, além do sabor, nutrientes e por aí vai, isso, na verdade, no final, o que é que nos conta no prato? É o que sabe, é o sabor, a textura e a suculência do frango vai toda embora com a água também. Portanto, se tu grelhares em temperatura alta no início, para criar aquilo que eu falei no início da capinha, de selar, que nós em cozinha dizemos selar, é exatamente a mesma lógica que é, se tu puseres em lume quente, ele cria ali uma capinha e a suculência já não sai. O sabor, não estar seco, não é? Que no frango nota-se bastante, quando ele fica muito seco, sem sabor, porque foi a água toda. Faz diferença. Ok. Vou estar atenta, sim. E aqui, temos que pôr alguma coisa ou é só assim? Podemos pôr um bocadinho de azeite ou podemos só grelhar mesmo com a... Tu és a chefe. Vou só cortar aqui Corta, sim. Em pedaços e vou temperar também com o mix. Eu uso o mix para tudo e não fica com o mesmo sabor. É a mesma lógica, eu costumo brincar, vocês temperam quase tudo com sal e as coisas não ficam só a saber a sal, não é? Sabem coisas diferentes. Sim.
Portanto, com um mix acontece a mesma coisa. Não vai ficar tudo com o mesmo sabor. Olha, onde é que tu achas que as pessoas complicam mais na cozinha? O querer fazer receitas todos os dias diferentes. E se calhar com ingredientes todos XPTO que se calhar nunca usaram, não? Muitas vezes, o que é que acontece? Obrigada. Ah, vai cortar agora. Pois, corta. Pois Oh, é. espera, estava aqui. Ok. Bom, podes continuar e eu vou perguntar, está bem. E onde é que tu achas que as pessoas complicam mais na cozinha? O que é que sentes? O que é que eu sinto? Que as pessoas querem fazer receitas muito diferentes, todos os Isto dias, já está a muito toda quente a agora, hora. se calhar. É, tá. Isto aquece imenso. Sim, diz, desculpa. As pessoas querem fazer receitas todas diferentes, todos os dias, a toda a hora. Querem comprar ingredientes sem pensar. Vão às compras e compram o que está bonito. O que apetece, aqueles ingredientes que nunca experimentaram, mas que dizem que é bom e que fazem bem, não sei o quê. O que é que acontece? As pessoas querem comprar, às vezes até compram, mas depois não sabem usar e acaba em desperdício. E depois ficam frustradas. E depois ficam frustradas, Ok. porque até compraram, até gastaram dinheiro, gastaram o tempo, mas depois o que é que aconteceu? Nem sabem muito bem a receita para cozinhar aquilo. O tempo passou, aquilo ficou amarelo, ficou castanho, ficou não sei o quê, e depois desistem, e depois voltam aos alimentos que nós... Os alimentos de conforto, sabes? Aqueles alimentos em que tu tens sempre em casa e que estás habituada a cozinhar, e que são aqueles do, se nada funcionar é aquilo que vai, é a massa com atum, ou arroz com ovo, ou coisa assim do género. Eu estou aqui a temperar, assim com bastante porque eles são bem grossinhos, mas geralmente é esse o erro, arranjas-me uma pinça, por favor? Só para grelhar? Pode ser esta? Funciona? Pode ser, funciona. Geralmente é esse o erro. Queres que eu ligue este ou ainda não vale a pena? Acho que não vale. Não? Pois eu também sinto um bocadinho. Sabes que, pronto, nós somos nutricionistas, não somos chefes, nem cozinheiras, nem nada, mas pronto, acabamos sempre por falar sobre isso nas consultas. E acho que uma das grandes dificuldades é essa, não é? É não adaptar à rotina da pessoa e então, antes de fazer o básico, já querem inventar muito, não é? E se andássemos um bocadinho para trás e começássemos pelo mais simples, as coisas iam correr muito, muito melhor. Exatamente. Muitas vezes as pessoas querem, eu agora vou começar a organizar as refeições, mas então vou comprar os ingredientes que eu ouvi dizer que são bons, que eu ouvi dizer que fazem bem. Não. Primeiro vamos organizar, nem que seja efetivamente comer frango, arroz, legumes, coisas mais simples, que depois as pessoas... Mas está ótimo. Mas que está ótimo, está maravilhoso. E isso era daquilo que tu perguntaste, sobre o que é que as pessoas fazem. Sim. Muitas vezes as pessoas tentam, à segunda é frango, à terça é salmão, à quarta é bacalhau, à quinta é peru, à sexta é coelho. Na semana a seguir vão repetir as mesmas coisas. E às vezes o querer variar tanto, acabamos por repetir a mesma coisa e ter a sensação de que estamos sempre a comer o mesmo. Certo. Nos dá, não é? Aquela... que às vezes não é verdade. Agora outra vez? Olha, por exemplo, eu defendo muito a alimentação familiar, tanto na forma como trabalhamos, como em casa. A alimentação é igual para todos. Boa. Sou contra haver refeições diferentes, independentemente da pessoa estar em perda de peso, o que quer que seja, porque acredito que independentemente disso, as quantidades é que têm que ser ajustadas, há coisas que têm que sempre ser ajustadas. Mas acredito que às vezes tenhas algumas alunas que refiram que se calhar determinado membro da família não gosta disto, não gosta daquilo. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu sou mãe de 2 e quando eu estava a falar há pouco da Mafalda, quando a Mafalda, a introdução alimentar da Mafalda foi péssima. Péssima por várias razões. Uma delas foi muita... É para desligar? Não. Achaste para pôr assim um bocadinho mais baixo. Certo. E então eu tive essa dificuldade com ela. Aliás, um dos molhos que eu ensino, que é o molho de 8 legumes, que parece um molho de tomate, mas depois tem 8 legumes, existe por causa dela, porque ela era super esquisita. E foi uma forma, na brincadeira, que eu arranjei de ela comer, e nós brincávamos, não adivinhas quantos legumes é que este molho tem? E pronto, surgiu daí de parecer um molho de tomate, mas depois ter ali a parte nutricional por trás, que eu sabia que era importante para ela. E os dois foram dinâmicas completamente diferentes. E a verdade é se
se as crianças não veem, não fazem a mesma alimentação que os pais, porque comem coisas diferentes, geralmente dá errado. Porque a mãe ou o pai tem o dobro do trabalho a fazer a comida. E depois, não é, tens na mesa, eles comem uma coisa e tu comes outra. E depois é um ciclo vicioso. Tu não comes porque tu não fazes porque ele não come e ele não come porque tu não fazes. E acontece muito nas minhas alunas, mas mesmo muito, que elas começam a fazer as ementas, e todas as ementas têm muitos legumes e não sei o quê, e têm todas as cores e sabores, e é diferente da comida normal, e as crianças começam a comer tudo. E os maridos deixam de ser, afinal até eu gosto de legumes, afinal, porque às vezes é a forma como tu provas, como tu temperas, como tu fazes, às vezes é a própria dinâmica. O incentivo também, não é? E a O dinâmica, incentivo, claro. e acontece muito como eu ensino a fazer as refeições todas de uma vez, é tipo dia de festa. Se quiseres este. Não sei É se tipo o queres. dia de festa, Ok. porque tem a comida toda pronta, sabes? E as crianças acham que é dia de festa. Certo. E como acham que é dia de festa, vão lá Querem e querem experimentar provar. E depois de gostar é fácil, Certo. não é? Depois de provarem, e ai, mãe, isto está mesmo bom. E depois tem outra parte que é o sorriso. O sorriso de uma mãe, quando tem a comida da semana feita, sabes? É tipo, Só não ter que pensar nas coisas, não é é? muito diferente o dia a dia, o jantar, de uma mãe que já tem tudo preparado e pensado, ou de uma que ainda vai pensar, Eu acho ainda que nem vai. conseguia. Eu entrava em parafuso. Não, porque eu acho que é um stress, porque eu não sei se sentes, mas o final do dia é muito pouco tempo para estar com os nossos filhos. E se eu estou na cozinha a fazer tudo e nem estou com eles, não é? Nós não, quer dizer, somos mães e depois não temos tempo para estar com os miúdos. E nós precisamos deles, eles precisam de nós. Não é? Quer dizer, nós passamos o dia todo a trabalhar, e Exato. eles inclusive, o Exato. dia todo na escola, para depois chegar a casa e Jantar não, e- não é? e E é jantar, dormir, e depois cozinhar é o quê? Ai, não sei o quê, agora vou pôr a máquina a lavar, ai, não sei o quê. Não é estamos ali, não é num dia de festa, não, é sempre tudo muito corrido, muito acelerado, e o pior é quando corre mal, quando alguma coisa queima, quando passa do Sim. ponto e nós ficamos, não é? Tipo, é todo várias emoções, não é? Certo. Olha, o nosso arroz, a partir do momento em que já não tem água, e sim, podemos mexer o arroz à vontade. Okay. Não, ele não vai ficar empapado, não é nada disso, tá? Claro que não é arroz doce, não é o risoto, Sim, não é suposto estar ali a mexer, mas o que é que nós demos agora? Uma mexidela e depois ficou presa com o vapor. Tapamos e está pronto. Olha, e uma Desligamos. curiosidade, e quando não te apetece cozinhar? Olha, isso é difícil para mim, confesso. Eu Ok, gosto. porque já eu tens gosto... muito daquela metodologia. Mas imagina que Eu vais gosto. passar um fim de semana fora e não tens o teu domingo, cozinhas durante a semana. Cozinho durante a semana. Olha, eu fazia isso muitas vezes com o Pedro, quando o Pedro era pequenino. Tirar 2 horas quando amamentas, quando ele é mesmo bebezinho, Sim. é difícil tirar 2 horas seguidas, e eu recomendo isso muito às alunas. O que é que fazes? Um dia preparas, mise en place, ou seja, preparas, fazes os cortes, as lavagens, tudo, temperas, tudo aquilo que tu podes adiantar. E depois no dia seguinte, então sim, começas o baile das panelas, começas a fazer tudo, porque já está tudo prontinho, é só entra e tu consegues dividir essas 2 horas em 2 momentos. Eu acho que nunca há nenhuma desculpa para tu não fazeres o planeamento, para tu não fazeres a organização. Por mais básica, simples, diante da tua dinâmica, Sim. o que tu conseguires fazer é sempre melhor do que nada. Sabes que para mim só a questão de ter os alimentos em casa já é organização. Porque imagina, posso não ter nada, posso, olha, estar toda... Pronto. E então eu sei que consigo cozer uma massa que é 5 minutos, tenho uns ovos e tenho uns legumes congelados. Ou seja, eu acho que hoje em dia é muito fácil nós conseguirmos ter uma refeição equilibrada e completa sem muito trabalho. Boa. Porque já temos estas ferramentas, não é? Os legumes congelados não faltam em minha casa. A água a ferver, pá, aquilo é 5 minutos. A massa até mais fininha, que ainda cozem mais em menos tempo. E os ovos, não é? Ou seja, eu acho que só a questão de ir às compras já garante, quando não te apetece cozinhar, porque eu não estou a dizer que me apetece sempre cozinhar, mas quando é para despachar, para safar, ou tenho o tal arroz no frigorífico que fiz, depois faço uns ovos e consigo rapidamente ter uma refeição. Mas esse ponto é muito válido, Maria. Quando, dentro daquilo que eu ensino, o que é que eu ensino? Depende da tua dinâmica e sempre funciona. E acontece de tu ias cozinhar hoje e não cozinhaste. E, sei lá, partiste uma perna, não é? Já Apanhaste está no pior, mas trânsito. apanhaste trânsito, aconteceu alguma coisa que te impediu, efetivamente, de cozinhar. Tu tens sempre a tua cozinha
já de forma inteligente, ou seja, tens algumas bases no congelador, tens alguns ingredientes que fazem o teu dia ser acelerado. E o teu jantar já está adiantado. Imagina, tu falaste dos legumes salteados. Perfeito, agora não vale um frango inteiro no congelador, porque isso não adianta nada, isso não te resolve nada. Não, nessa altura não resolve nada. Não resolve nada. O que é que te resolve? Teres uns legumes prontos a saltear, teres uma massa, teres ali, imagina, carne estufada ou carne que seja pronta, temperada. Não é? Sim. Alguns adiantos que tu pensas assim, não, isto na minha dinâmica funciona. E que nós geralmente até fazemos isso, mas fazemos isso com a massa, com o atum, o arroz, ou seja, só aquilo. Mas podemos ter mais algumas coisas pensadas em casa, que eu costumo chamar a nossa despensa inteligente, ou seja, aquilo que é que faz sentido na nossa dinâmica. Para ti, não é? O arroz, os legumes e o ovo. Já está ótimo, está uma refeição perfeita. Não pode não ser a melhor coisa do mundo todos os dias, óbvio. Todos os dias não. Todos os dias, mas não. Para almoço, mas para almoço, sexta-feira, exatamente, não tem nada de errado, ótimo. está ótimo. E é isso mesmo, é o pensarmos, não, vamos ter aqui a nossa cozinha, ser uma nossa amiga que nos ajuda, que nos ter realmente alguns elementos, por exemplo, a cebola picada com o alho, já não tens que descascar, já não tens que chorar, já não tens que nada, não é? Só tens que colocar no tacho e siga. Portanto, ter assim alguns... Eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, no episódio com a Cristina Saraiva, que tivemos a falar há bocadinho, ela diz, e com razão, que há tarefas que nós não conseguimos tirar, elas vão sempre existir. Portanto, mais vale assumir. Jantar é uma Não delas. Exato, ou seja, mais vale assumir e tentar mesmo arranjar uma estratégia que caiba na nossa rotina, não é? Do que estarmos a pensar que... Exatamente, pensar assim, o que é que cabe na minha rotina, quais são os ingredientes-chave que têm que estar prontos. Que, ok, havendo um episódio, alguma coisa que saia da norma, cada um, olha, faz o que pode. Mas no dia-a-dia, não há assim tantos imprevistos dentro de uma... Nós sabemos que temos que jantar, ou sabemos que temos que almoçar, e que toda a família vai almoçar ou jantar. Portanto, ter sempre ali algumas bases prontas, alguns trunques na manga, no congelador, no frigorífico, na despensa, mas não é despensa cheia, não é o congelador cheio de brócolos congelados e frangos inteiros, porque isso não vai resolver nada, não é? É pensar, arranjas-me só uma coisa para colocar isto, por favor? Por exemplo, o frango que nós temos aqui a fazer, podemos cortar em cubinhos, podemos desfiar, podemos picar, podemos fazer uma lasanha, um empadão, podemos fazer uns bolinhos, uns wraps, uma massa. Por exemplo, colocar aqui uma massa com aqueles legumes salteados. Sim. Podemos fazer. E estamos a falar de comida boa, estamos a falar de comida acessível, estamos a falar de ingredientes que toda a gente conhece e que toda a gente está habituada. O que nós estamos a cozinhar aqui, acho que nada de estranho. Nada de estranho. Ninguém, não é? Nada de difícil de encontrar, nada extremamente caro, porque às vezes também há isso, não é? Temos que comprar ingredientes, que eu costumo brincar, lá do lado do outro do mundo, colhidos às 6 da manhã, não é? Assim, coisas assim. Não, graças a Deus nós aqui temos acesso a comida muito boa, ingredientes muito bons. Portanto, e eu acho que isso é uma limitação que acontece em muitas das pessoas. Essa questão de acharem que têm que comprar A, B, C, não é? Mas depois tu cais no erro, não é? Quando tu metes o objetivo tão alto, tão irreal, e depois já não vou conseguir e não, tipo, então não é perdida por 100, perdida por 1000. Não é assim, não é? Nós realmente não vamos escapar aos jantares, têm que estar prontos, e se, não sei como é que é na tua casa, mas na minha casa sou eu a única que cozinho, portanto é um combinado, faz parte, não é? Cada um tem a sua dinâmica. É o combinado, não, até ele limpa tudo, eu cozinho. Até porque o Rodrigo cozinha muito bem, bem melhor que eu. Portanto, eu sou despachada, eu sou sincera, eu é para despachar, despachar. Às vezes, até vou dizer aqui, mas eu às vezes também cozo batatas a mais. Claro. Mas a verdade é que batata cozida de um dia para o outro, ou passado com 2 dias, não é espetacular. E às vezes ele diz, mas porquê é que cozes tantas batatas, não sei o quê? Mas, por exemplo, uma coisa que me tem acontecido à sexta-feira, eu corto essas batatas todas para a frigideira, aquilo com azeite, depois meto os ovos e fica tipo uma omelete com... Mas às vezes não é o ingrediente estar... nós temos não, é o sabor. A batata cozida não fica tão saborosa. Mas se tu salteares, como estavas a dizer... Mas fica logo diferente. Fica diferente, salteares. Às vezes acontece muito isso no... comida aquecida não presta. É só porque nós não sabemos aquecer. É só porque nós não encontramos a receita. Porque se tu aqueceres batata cozida no micro-ondas, ela vai ficar péssima. Mas se salteares... salteares, por exemplo, não é? Fica outra coisa diferente, não é? E o ingrediente é o mesmo. uma receita diferente com o mesmo ingrediente, quase, Exatamente. É diferente. Sei lá, imagina, brócolos cozidos ou brócolos salteados ou assados.
são diferentes, não é? E não necessariamente tu gostas de uma forma, às vezes só gostas da outra, não é? Sim, sim, Por sim, isso, sim. o que vale é querer fazer algo que nós gostemos, que caiba na nossa dinâmica e que seja fácil Sim. para nós. Não é? Não há nada de errado com cozer batata a mais. Sim, opá, Desde que a gente saiba... eu gosto de fazer tudo a mais. Eu sei que às vezes posso ser um pouco exagerada, confesso, mas pronto, quem não? Mas é muito a Claro. pensar, eu sei que isto vai dar jeito. Mas Pronto. estás a adiantar E nem o que eu às trabalho. vezes congelo a batata para depois ir para a sopa. Por Pronto, exemplo. ou seja, não a quero Nunca se desperdiçar, o meu objetivo não é esse. E, por exemplo, se tivesse alguém que estivesse aqui connosco e dissesse, mas eu não tenho tempo nem jeito para cozinhar. Qual é que era a primeira Ok, solução que tempo, dava? a pessoa vai... A não ser que peça comida sempre de fora, certo? Mas se não tem Tem que só tempo... reorganizar, não é? Tempo é uma questão de reorganização, porque o tempo nós temos e é diferente comeres comida feita por ti, dentro da tua dinâmica, ou comida encomendada, ou comida pedida de algum sítio ou de alguém. O não saber cozinhar, vais muito tempo de aprender. Não E é... começar pelo básico. É começar pelo básico. Hoje em dia nós temos facilidades de internet e coisas do género. Há muita coisa boa na internet. É uma E questão de vídeos até, que pesquisar facilita ainda mais, não é só para Exatamente, escrito, não é? exatamente. É sempre possível nós aprendermos a cozinhar e ter... e lá está, porque o sermos nós a cozinhar vai ficar diferente no final. Vai ser adequado ao nosso gosto. Sempre, não é? Aquilo que nós queremos comer também. E Eu depois... acredito que há aqui algumas pessoas podem estar a ouvir e pensar, mas eu não tenho mesmo tempo, chego muito tarde a casa, e eu acredito que há horários, realmente, pessoas que têm horários que são difíceis. Pronto. Certo. Mas o que eu acredito é, mesmo que haja uma pessoa que se calhar trabalha até às 8 da noite, 9, acho que essa pessoa tem que perceber que não pode ser... não pode cozinhar quando chega a casa, isso tem que estar assumido. Tem que estar assumido que Isso não vai num dar dia de certo. folga ou que num dia de fim de semana vai ter que cozinhar, não há hipótese. E eu acho que é importante cada vez mais as pessoas fazerem esta introspeção que é, eu tenho que assumir que a minha vida é esta. Se eu não vou cozinhar às 9 da noite, eu vou ter que tirar uma hora para ir pelo menos às compras e deixar alguma coisa pronta para durante a semana. Ou seja, mesmo com horários completamente desregulados, eu acho que se nós fizermos aqui um planeamento e refletirmos realmente como é que é a nossa vida, que conseguimos melhorar a nossa alimentação. Eu não estou a dizer que é fácil. Não é Acho fácil, que é um desafio. processo. Mas acho Sim. que também temos que nos responsabilizar por isso, não é? Temos que garantir que se calhar ao sábado de manhã temos que ir às compras, temos que preparar minimamente alguma coisa, fazer em grande quantidade, porque há pratos que ficam ótimos feitos em grande quantidade. Principalmente Muitos. até aqueles com molho, não é? Que congelam bem, que depois descongelam e ferve e fica ótimo, não é? E muitas vezes o que acontece é que as pessoas que dizem, não tenho tempo, elas já estão a gastar o tempo. Elas já estão, porque imagina, tu vais às compras, é diferente tu ires com uma lista de compras em que demoras 10 ou 15 minutos e trazes só aquilo que tu precisas, do que ir para lá, Passear pelos olha, agora corredores. quero isto, não, olha, aquele ingrediente parece bom, não sei o quê. É diferente, tu aí já estás a poupar muito tempo. Não é? Às vezes o estressar, o abrir a despensa, abrir o frigorífico, ficar a olhar à espera que caia uma luz, não é? Do género, o que é que vamos fazer hoje? Tu se calhar já estás a perder esse tempo, só não estás a refletir que esse tempo que parece o fim do mundo, planear, não, está muito trabalho. Não, vai-te fazer poupar imenso Exatamente. trabalho. É o contrário. E acho que isso vai de nós desmistificarmos também aqui um bocadinho o planeamento e a organização como isso, como um ganho de tempo e não uma perda de tempo. Com pensar estrategicamente o que é que vai fazer sentido. Olha, em termos de Aqui frango, puseste algum tempero olha, não ou pus não? nada, estou a deixar saltear um bocadinho os legumes e depois vou temperar com mix e com um bocadinho de cebola Ok. também, para dar aqui o sabor e todos estes toques extra, Portanto, que às vezes ao é muito isso. domingo, metes-te a fazer... Olha, geralmente é ao sábado. É ao sábado. Ao sábado de manhã. Começa às 9, às 11 tenho tudo feito. Meio-dia já está tudo arrumado e siga atividades miúdas, aquelas coisas todas. Às vezes, imagina, no verão, nós queremos ir fim de semana para fora, o que é que eu faço? Imagina, na quinta-feira faço a mise en place, na sexta faço o mãos na massa, o cozinhar tudo e vou. E nunca tens nada congelado para semanas Tenho sempre não, coisas. mas pronto a comer. Imagina,
Naquela semana decides que não vais cozinhar ao sábado e ao domingo. Tens coisas ok. congeladas para dar para essa semana? O que é que eu faço geralmente? Eu faço sempre o planeamento, a emenda inteligente e às vezes dá mais do que os jantares que nós temos. Ok. E eu fico sempre com refeições extra. Ok. Imagina, naquela semana tivemos um jantar, tivemos um aniversário, porque o planeamento é sempre isso, é sempre para te libertar e não o Mas contrário. tu por ti fazes para congelar ou não? Faço, Ou é faço, só faço, sobrar? não faço. Imagina, vou fazer, no fim de semana quero fazer um bacalhau com natas porque alguém vem cá a casa, não sei o quê. Eu faço logo 3 tabuleiros. Ah. Eu não vou ter o mesmo trabalho e ficar só com um e acabar logo. Não, não. Arroz de pato, ou seja, Aquele trabalho principalmente demora muito tempo. receitas que demoram mais tempo. Eu faço sempre a sobrar, sempre. Imagina, Ok. cozer leguminosas, fazer molho de tomate, faço logo uma panela de Certo. 3 litros. Faço sempre quantidades para ter sempre no congelador refeições prontas, coisas extra e não só coisas congeladas. Ou seja, ter ali sempre umas bases prontas, molho, imagina um bom molho de 8 legumes. Tu com uma massa e um bom molho, ou um ovo ou um atum, já está uma refeição Ok. super boa. Ok. Faz diferença. Ok, os legumes estão quase, o frango também, entretanto, já está. Vou temperar, aqui no caso da cebola, que eu disse há pouco, que usamos como tempero também, e não só só para os refogados, podemos temperar também. E o mix. Que dá aqui um outro ar à coisa. Desculpem, como é que estamos de tempo? Ui, É só para saber falo. que, entretanto, tenho que fazer a Já última falo muito. pergunta. Isto é rápido. Ok, sim, isto também já está quase. já está quase. Já. Aqui eu distraí-me. Isto Está não com estava tão muito quente. bom aspecto. Olha, então e truques para que acho que já sei a resposta. Truques para te ajudar a poupar tempo na cozinha. Ter Bases prontas. Exato. Bases ter prontas. os mix. Teres um roteiro de que é. Não falamos nisto, esqueci-me. Então diz lá. Mas, Diz lá para ali. Digo lá para aqui. O que é um roteiro? É ir para a cozinha já. Acho que estás a levar com isto. O que é ter um roteiro? É ir para a cozinha e saber exatamente o que é que nós vamos fazer. Assim. E não decidir, vou fazer isto. Vai tudo na base do planeamento. Quando nós planeamos X refeições, até pode ser 3 doses de arroz, 2 doses de frango, 5 de legumes, 4, depois tem a massa, não sei o quê. Começar sempre por aquilo que começamos no início deste episódio, que é o que é que demora mais tempo? Então é o que eu vou fazer primeiro. Okay? O que é que demora menos tempo? Então eu vou deixar para o último. Porquê? Porque isto está a fazer e eu estou a fazer outra coisa. Ou seja, nunca começar do início da receita para o fim da receita e depois saltar para outra receita, percebes? Claro, ou seja, vou fazendo isto, e isto só acontece se tiveres um roteiro, o que é que eu vou fazer, mesmo que seja apenas mental. Imagina, vais fazer um empadão, vais fazer uma lasanha, o que é que eu vou fazer primeiro? O que é que me vai demorar mais tempo? Para que não corramos o risco, que eu brinco muito, que cada um tem a sua opinião, eu não sou apologista de ir lavar a louça enquanto se cozinha. Porquê? Porque se nós estamos a cozinhar, nós estamos a cozinhar. E vamos cozinhar tudo. E se não estamos a fazer nada, há sempre outra coisa para fazer. Okay? E depois sim, quando tudo está... Fecha a tarefa e vou. Porquê? O que é que acontece? E que nos deixa fulas, que depois é toda esta parte emocional. Que é tu estás a fazer um refogado e de repente vais lavar não sei o quê e voltas e já passou do ponto, está estorricado, está não sei o quê, já te esqueceste de acrescentar não sei o quê. Não é? Porque nós estamos ali, não é? A tirar o nosso tempo, a gastar dinheiro. Mulheres tudo a ser mulheres. não vale. Vamos fazer 50 mil coisas. Sim, eu sei que isso é difícil, eu contra mim falo, não é? Às vezes apetece pôr uma máquina a lavar enquanto está... Não. Foquem-se porque o resultado vai ser sempre melhor. Quando tu te focas a fazer tudo isto, claro que não é só uma receita, não é? Mas é pensar, vou fazer isto e ok, não está, estou a acabar agora, imagina, né? Já temos quase tudo pronto. Então eu posso tirar este arroz, eu posso já colocar nos recipientes. Certo. Posso já tirar este frango e colocar já nos recipientes. Posso já partir. Só não vou para a louça. A louça é no final. No final ela espera, tudo para a máquina e siga. Mas agora que estamos aqui, focar no que é importante. Então, e agora para terminarmos, diz-me aí uma dica simples que pode mudar completamente a forma como alguém olha para a cozinha. Tenho que pensar, quero dizer muitas. Pronto, só dizer uma. mais que uma. Olha, pensarmos sempre que
A cozinha pode sim ser nossa amiga, como eu estava a dizer há pouco. Portanto, nós temos É uma aliada, não é? É uma aliada, não é algo que nos vai tirar tempo, não é algo... É um sítio onde nós passamos muito tempo, portanto, ela tem que estar pensada para nós. Não tem que ser capa de revista. Não, nossa cozinha não tem que estar tudo, tem que estar o mais funcional para nós. E isso funciona também nas refeições. Do que é mais funcional para nós? O que é que eu gosto de comer? Porque às vezes é isso, o desenrasque todos os dias faz com que nós não comamos aquilo que gostaríamos, acabamos por gastar dinheiro e não comemos efetivamente o que gostaríamos, os nossos pratos preferidos. Portanto, pensar numa logística de planeamento, o que é que funciona para mim, o que é que eu gosto de comer e não cair não, depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu penso. Porque depois caímos muitas vezes no qualquer coisa. E eu digo muitas vezes que qualquer coisa não serve. Nós não merecemos, ao final do dia, comer qualquer coisa todos os dias, não é? Não merecemos. Portanto, olha, os legumes já estão. Olha, está tudo com frango um já ótimo está. aspecto. Vou já desligar. E pronto. E aqui tu conseguias fazer, não digo 1001 receitas como o bacalhau, mas conseguias fazer várias receitas com o frango, só com os legumes, com o arroz, com os wraps, uns ovos, ou seja, elementos básicos, uma massa, isso, aqui o frango desfiadinho, até um pesto, uma massa é uma refeição. Juntar este frango aqui com o arroz e os legumes com molho de soja é outra refeição. Ou seja, só com estas 3 bases e alguns ingredientes que geralmente temos na despensa, já consegues dar um twist diferente. E fizemos isto em muito pouco tempo. Portanto, olha, gostei muito. Obrigada, também gostei muito. Obrigada. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas de podcast.